Alô, gente! Prazer poder falar com você. Eu sou o professor Dr. Fernando, formado em Sociologia, Filosofia, Pedagogia e Teologia, com 3 pós-graduação, lato sensu, docência do ensino superior, educação especial e também na questão da psicopedagogia. E 2 pós stricto sensu. Mestrado em Ciências da Educação, doutorado em Ciências da Educação. Também hoje estudante do curso Bacharel em Teologia e Bacharel em Direito, 4º período, na Faculdade Santa Helena. E também a pós-graduação lato sensu no processo penal, Direito Penal com processo penal pela Faculdade FAVEME. E eu quero falar com você hoje, com toda essa bagagem, também trabalhando política há tantos anos, E trabalhando na área de educação, na área de ensino, a gente mexe muito dentro da sociologia com o ensino. Eu quero falar para vocês de política. Política na visão do professor e doutor Fernando Joaquim. Lógico, é subjetividade. Eu tenho que respeitar a opinião de todo mundo, a ideia de todos. Então, o que é a política? A política é a arte, digamos, de governar. A política é a arte, digamos, da administração pública. E o que é administração? Administrar, tá certo? É comandar, direcionar, planejar, fazer orçamentos para que seja em comum para todo cidadão, independente de orientação sexual, independente da cor, da raça, independente de sexo masculino, feminino e qualquer outra orientação. Bem, para todo cidadão. A política trabalha para todo cidadão. Mas deixa eu te falar algo da política antiga. A política é muito antiga, da Grécia, da Roma, do Egito e de tantos outros países lá fora. A política nasceu desde a época dos povos que estavam se civilizando, se organizando em todas as questões, se organizando na linguagem, na linguística, na arte do falar. Os povos antigos também estavam se organizando nas chamadas metrópoles, megalópolis, nas cidades, para onde o povo estava se organizando. Então a política é muito antiga, é uma arte de administrar para o povo e com o povo. Mas eu quero falar hoje, filosofando, sociologando, teologando, sobre a política na atualidade. Bem, a política na visão do professor e doutor Fernando Joaquim. Bom, nós temos no Brasil hoje visões de ideologias distintas. Nós temos visão de esquerda, da direita e do centrão, como também nós temos as questões dos partidos políticos. Mas vamos falar um pouco sobre essas questões de esquerda, direita e centrão. A esquerda defende as ideias, do repartir, do dividir com a população mais pobre, mas muitas das vezes não vemos isso na prática acontecer. Eu nunca vi uma pessoa política ser um político de esquerda que não seja rico. Todo político de esquerda, por incrível que pareça, ele é rico e o próprio povo é o pobre. Então é muito difícil essa visão. Então, como a política de esquerda defende muito a questão do comunismo, do comunismo e algumas ideologias da massa, de certos grupos, como os grupos do LGBT, QIA+, defende também a questão das terras, como os movimentos sociais sem terra, os movimentos de moradores nas cidades, megalópolis, das cidades do Brasil inteiro. Bem, e outras questões mais que a turma de esquerda trabalha com os partidos. Existem alguns partidos de esquerda, como o PT, PCdoB, PSOL
e PDT e tantos outros partidos aí de esquerda, tá bom? Que defende essas ideias e outras, que eu vou dar um curso de política. E quem sabe você vai querer estudar comigo no curso de política aqui na Caxangá, na minha sala de aula. Eu quero você comigo estudando. E temos também, além da ideologia de esquerda, a ideologia de direita. A ideologia de direita é aquela ideologia do conservadorismo, de que conserva aqueles costumes tradicionais, religiosos, familiar, e que defende a ideia da liberdade, defende a ideia de um Estado capitalista. Então, essa é a ideologia da direita. Eu estou citando alguns exemplos da ideologia de esquerda e ideologia de direita. Lógico que tem muito mais assuntos, principalmente falar da esquerda e direita lá na França, que é uma história bem longa, que no meu curso com o professor Dr. Fernando, na minha visão da política, você vai aprender bastante. E temos também o Centrão. O Centrão é aqueles partidos políticos que não defende nem a esquerda nem defende a direita, mas ele fica no centro, por isso que se chama Centrão. Então o objetivo do Centrão é simplesmente aproveitar quem está no poder. Por exemplo, não interessa quem está no poder. Por exemplo, o antigo presidente Bolsonaro ou o atual presidente Lula. Não interessa quem é o presidente. Para o Centrão, o que interessa é que quem chegou no poder, o Centrão quer usufruir do poder e dos benefícios do Estado e do governo que está trabalhando no país, em especial o Brasil. Então, existem essas três ideologias: teologia de esquerda, ideologia de direita e a ideologia também do Centrão. Aliás, o Centrão nem ideologia tem, na verdade, né? É um aproveitadores de quem está no poder. Não é nenhuma ideologia realmente, mas segue os seus interesses próprios. Bom, aí você pode perguntar para mim: professor, o senhor, qual a sua ideologia? O que é que o senhor defende? Olha, gente, eu vou ser bem claro com você, tá certo? Eu sou conservador. Eu acredito nos bons costumes, nos bons princípios da família tradicional. Eu acredito numa boa cultura, no bom comportamento. Eu acredito na questão que um país tem que ter um Estado. Mas, de fato, o que é o Estado? O Estado é três coisas. Primeiro, o Estado é a lei. Segundo, o Estado é o território, a terra de uma nação. E terceiro, o Estado é o povo. Então, não existe Estado sem lei, território e o povo que habita no território. Então, isso é o Estado. Muitas pessoas não sabem o que é o Estado e acham que o Estado é um Estado do Brasil, é São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco. Não, eu estou falando Estado-nação, Estado-povo. O Estado-nação, o Estado-povo, eles se distinguem, ou se fala, melhor dizendo, em população, território e as leis que regulam o território, a circunscrição, delimite ou limite do território de país para país, ou dentro do país, de estado para estado, dentro do estado, de município para município. Então, o território faz parte do estado. O povo que habita nesse território também faz parte do Estado. E as leis que regulam o povo e o território faz parte do Estado. Então, eu estou dando aula para você de direito e de sociologia, ok? Muito bem. Então, eu sou conservador, eu acredito, tá? Agora, eu aprendi a respeitar as pessoas com suas ideias, com as suas opiniões, com as suas subjetividades. Um outro detalhe que eu quero falar para você, eu vejo uma briga muito grande, eu converso com grandes amigos como o Wellington e outros mais, outros falam assim: mas professor Fernando, deixa eu te falar o seguinte, como é que fica essa situação?
né? Existem ideologias marxista, que é de esquerda, ideologia falada, digamos, pelos partidos políticos. E como é que fica essa questão de pastores, missionária, diaconisa, enfim, evangélicos que estão defendendo a esquerda, né, que está aqui no Brasil? Gente, uma coisa a gente tem que aprender é respeitar as pessoas nas suas ideias, nos seus pensamentos. Agora, eu subjetivamente, tá? Eu acredito que um cristão, um evangélico, um católico, deva sim defender o conservadorismo. E o conservadorismo defende as boas práticas, os bons costumes, defende a questão de um Estado soberano, um Estado que possa administrar a família, administrar a sociedade como em um bem comum para todos. Agora, a ideologia de esquerda, comunista, de desmantelar o Estado com a visão de o povo ser igual ou lutar por igualdade, nunca funcionou. Nunca funcionou, porque o povo, cada um quer fazer o que quer, do jeito que quer, por isso que há tanta briga, tanta confusão. Aí entra o Estado com a lei para colocar ordem, disciplina, para que todos possam se organizarem, se respeitarem e viver em sociedade. Então, minha opinião, como conservador e respeitando as outras ideias, nós devemos servir em uma boa política, em uma boa comunhão de cidadãos brasileiros. Um abraço, o professor Fernando Joaquim. Na minha visão, isso é a política que eu acredito.